compartilhar a tela aqui para a gente... Bom, pessoal, a nossa aula, né? Ela vai ser aí o nosso assunto, Química Aplicada e a Patologia das Construções. Então, o que que vem a ser isso aí? Hoje é um dia da gente trocar ideia, para a gente entender o que que vai ser o curso. Então, na verdade, com relação às patologias da construção, a gente pode dizer assim que parte delas são movimentos físicos, né, e mecânicos que levam a questões patológicas, e parte dela são questões químicas, né? A partir de algum movimento físico, aí passa a ter alterações químicas. Então, a gente vai levar a questão da patologia, nós vamos não só falar no título do curso nosso, que é Química Aplicada, não tem como eu falar de patologias direcionadas somente para química. Então, nós vamos misturar os dois assuntos, tanto na parte física, das ações, né, das intempéries, dos ventos, de projeto, de erro de execução, vários assuntos da patologia, e dentro dele nós vamos falar um pouquinho sobre a química, né, direcionar um pouco sobre química, tá? Eu vou desligar só a minha câmera aqui para não ficar pesado o vídeo, que eu acho que eu estou com ela ligada. Mas a gente precisa agora de trocar um pouco de ideia com relação a isso. Aí eu queria primeiro perguntar para vocês aí se tem alguém que a gente não se conheceu aí do grupo presencialmente, na época do presencial, que eu tenho certeza absoluta que eu tive junto foi com o David, mas até ele acho que caiu aí da turma. O restante eu não tenho certeza. Antes, a gente já teve aula juntos aí, Já, acho que umas 2 matérias, se não me engano. no presencial? Se eu não me engano, já teve orçamento e teve gestão de projetos. Sei. Mas no presencial, a gente estava junto, estivemos juntos, é isso? Isso, lá para 2019, 2018, eu acho. Foi isso aí mesmo. Então a gente já se conhece aí. O Christopher, não tô. Ah, Christopher, sim, lembro do Christopher. E do Igor, eu tô na dúvida se o Igor a gente teve juntos aí. Já sim, era a mesma turma, todo mundo. Então vamos lá. Uhum. Nós vamos falar um pouco aí, então vamos dispensar as apresentações, já que a gente já se conhece, né? Como nós somos poucos, a gente vai precisar de conversar bastante, interagir aí, porque senão a gente não vai ficar boa a nossa aula, né? Preciso de vocês me ajudarem aí, tá? Então, eu vou falar um pouco do curso, né? Essa aula de hoje é mais só para a gente esquentar, e aí sim, na semana que vem, a gente vai começar a aprofundar, né? É uma sequência, né? À medida que a gente for avançando, a gente vai aprofundar mais, tá? Bom, então as apresentações a gente vai pular, porque a gente já se conhece, então não tem essa necessidade. Aí falando um pouco do curso, tá? Nós devemos ter 20 encontros, e aí já está definido que serão online, né? Então, esse semestre, espero que seja o último, eu acredito que sim, em função, inclusive, das vacinações, estão adiantando, mas mesmo elas adiantando... É o último. Se Deus quiser. Então, eu acho que até outubro vai estar todo mundo vacinado, mas ainda tem a questão da segunda dose, e aí, basicamente, já encerrou o semestre. Então, a opção é levar o semestre todo no encontro online, tá? Então, essa aí foi a decisão da escola, e então a gente vai acatar, até porque ainda tem riscos, né? Então, nós teremos esses 20 encontros. E pode ser, né, que a gente possa acrescentar alguma coisa a mais, além desses 20 encontros, ou se houver alguma falta, assim, por algum motivo, algum feriado, não completar os 20 encontros, a gente vai fazer com alguma atividade complementar, tá? Então, haverá, que pode ser com uma pesquisa, um trabalho, alguma coisa dessa maneira, mas, a princípio, na terça-feira, a gente tem o 7 de setembro de feriado, né? Então, provavelmente que esse 7 de setembro
a gente não dê os 20 encontros e aí depois a gente faz essa reposição. Então, nas nossas aulas aqui, eu costumo, com exceção de hoje, né, porque como a turma é pequena e vocês acabaram demorando a entrar na sala, eu costumo realmente iniciar às 19h25 e, às vezes, faço chamadas, quando a turma era maior, eu fazia um questionário e a turma respondia o questionário, eu fazia a presença em cima desse questionário. Mas como eu observei hoje que a turma é pequena, então é uma chamada rápida, vai resolver o nosso problema aqui, tá? Então todos devem participar, né? Não só pode, como deve participar da aula, porque é uma... Agora vocês já estão no nível dentro da engenharia que eu acho que vocês já devem, né? Perder a vergonha de perguntar, criticar e conversar, trazer problemas de fora, interagir, porque está no momento já de amadurecer, né, como profissional. Então, assim, não acho que justifica a gente ficar escondendo atrás de alguma dúvida, né, ou com timidez para perguntar. Eu acho que nós estamos entre colegas de trabalho, como profissionais, eu acho que a gente pode, com muita tranquilidade, interromper a aula e questionar, independente do tamanho do questionamento, eu acho que é válido aí. Se eu não der conta de responder, a gente vai pesquisar e depois responde, tá? Mas é importante essa participação de vocês. Bom, então falando aí um pouco mais do curso aí, ó, patologia das construções é o foco, e dentro da patologia das construções vai ter alguma coisa de química, tá? Então, basicamente, a patologia das construções é mostrar o mal, os defeitos das obras, né, das construções, e dar uma noção de reparos para vocês. Então, a missão nossa é essa, que vocês entendam quais são os problemas que podem acontecer e também ter alguma tratativa de recuperação desses problemas, tá? Então, na nossa matéria não tem parte de cálculo, mas efetivamente, em vários momentos na patologia, é necessário que se entre no cálculo estrutural, por exemplo, para a gente poder definir, às vezes, um reforço estrutural. Mas na nossa matéria aqui, nós não vamos tratar disso, porque vocês já estão vendo cálculo estrutural, acredito que é com a Patrícia, né? Então, não cabe a mim aqui dar cálculo estrutural para vocês. A gente viu semestre passado, concreto 2. Concreto 2, né? Então, vamos lá. O que é patologia, assim, só para vocês, a gente entrar no curso mesmo aí, tá? Então, patologia é a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza da doença. Isso vale lá na medicina e vale aqui para nós, na construção civil também, tá? Então, no nosso caso aqui, construção civil, a patologia significa o estudo das anomalias relacionadas à deterioração dos materiais e sistemas da edificação. Então, aquilo que está relacionado à deterioração dos elementos, dos materiais, que é, por exemplo, um bloco de alvenaria, né, que é o material, ou de um sistema como um todo. Quando eu falo de sistema, eu estou falando, por exemplo, da estrutura do prédio, então, do sistema estrutural. Então, é o estudo de tudo isso aí, tá? Então, onde a gente levanta, né, o problema, né, a gente pesquisa qual que é a origem desse problema, faz lá um diagnóstico e, se for o caso, dar o tratamento adequado para o problema. Esse é o objetivo aqui do curso. Nosso tema patologia aí dá um curso de pós-graduação que, inclusive, existe esses cursos direcionados só para patologia, perícias, patologia, né? Então, é um assunto muito mais extenso do que a gente consegue dar aqui para vocês, como de fato é quase todas as matérias, né? A gente dá uma estrutura lógica da matéria e os estudos subsequentes é que vão alimentar vocês, né? Então, aí só para dar mais clareza aos nomes, né? Aí a gente tem aí, ó, patos, que é doença,
Está escrito doença errada aí. Vamos corrigir aqui de uma vez para não... E logos, estudo, né? Então, é o estudo da doença. No nosso caso, os problemas, os defeitos da construção. Que não são poucos, tá, gente? A gente trabalha para que não tenha problema, mas, efetivamente, não é raro ter problema. Na verdade, é muito comum. Tá? Então, a ementa do curso, né, a gente vai ter uma parte introdutória, que é hoje e a próxima aula, né? A gente vai falar bastante sobre patologia das fundações, né? Os problemas causados, né, que são levados a defeitos ou acidentes com fundações. Então, vamos falar bastante também sobre patologia das estruturas de concreto. Entre todos os assuntos, sempre a gente vai falar um pouco sobre problemas de projeto, que também leva a defeitos às edificações, tá? Falar sobre corrosão, e aí na parte de corrosão, a gente vai entrar um pouco na parte química, né, de como acontece a corrosão. Aí nós vamos falar um pouco também sobre ataques de cloretos e sulfatos, deteriorando a estrutura, principalmente a estrutura de concreto armado. Nós vamos falar de carbonatação, reações, né, aí também bastante coisas de química, reação álcalis agregados, que são problemas que acontecem dentro do concreto, de uma estrutura de concreto. Nós vamos falar um pouco sobre ensaios não destrutivos, que são ensaios que a gente faz na estrutura para identificar um problema e de forma não destrutiva, né? A gente vai falar, tem um capítulo da nossa matéria que é estrutura submetida a incêndio, ou seja, o que acontece com a estrutura a partir de um incêndio, né? Se tem jeito de recuperar, se não tem jeito, até que limite do incêndio que a gente tem recuperação, patologias nas alvenarias e um pouco aí sobre revestimento e pinturas. Então, essa é a ementa do curso, a gente vai tentar abranger com pesquisas, com aulas, com trabalho, esses tópicos que a gente falou aqui. Vou falar um pouquinho mais de cada um pouquinho mais à frente aqui também. Então, o que é o objetivo do nosso curso aqui? Tá? Onde é que a gente quer chegar? Então, é fornecer para vocês uma capacidade de ter um diagnóstico correto das diversas formas de patologia, né? Das diversas manifestações patológicas. Então, tentar entender a partir do efeito, né? A partir do problema que se apresenta, aonde é que se originou aquele problema, né? Que é muito fácil a gente ver numa estrutura uma fissura, uma trinca ou uma rachadura, né? Vamos aumentar um problema, tá? Aí outra coisa por que que rachou? Por que que trincou? Por que que fissurou? Então, é esse raciocínio lógico que a gente vai buscar que vocês consigam ter para poder não só ver o defeito, mas buscar a causa daquele defeito e buscar o tratamento para aquele defeito, né? Se você não conseguir identificar a origem daquele problema, talvez não, certamente a solução de reparo daquele problema não seja adequada. Então, eu tenho que saber a origem para mim poder adotar o remédio correto, né? O reparo correto. Então, esse é o objetivo do nosso curso. Aí um pouquinho mais da ementa, ponto a ponto aí, para a gente ir conversando com vocês. E aí eu peço a vocês que dialoguem comigo aí para a gente poder ter um pouco mais de dinâmica na nossa aula, tá? Professor, Sim. você tem algum livro que você está sendo fundamental, está usando como fundamento para alguma coisa para indicar? Tem. Vou indicar, esse material que está aqui, eu vou disponibilizar lá para vocês e tem uma referência bibliográfica nele. Beleza. Tá? E, além dela, eu vou depois mostrar da onde eu estou tirando as minhas matérias, tá? Beleza.
eu passo para vocês também. Eu vou dar a ementa, a bibliografia oficial do curso e vou dar os livros que eu estudo, que eu uso de base para vocês, tá? Então, só para vocês, na parte introdutória aí, só para vocês terem uma ideia de a origem do problema, então vamos focar aí no gráfico que eu estou mostrando para vocês. A parte maior que apresenta aí para vocês, deixa eu botar um apontador aí, ó, essa parte vermelha, tem 45% dos problemas, a gente tem ele como falha de projeto, né? Então, vocês veem que a gente está aí, vocês estão tendo matérias de projeto, a gente faz projeto, e o projeto que a gente faz, ele pode levar a problemas patológicos. Esse gráfico aqui, na verdade, é de um estudo europeu, que a gente tem nos livros, né? Não é o reflexo nosso do Brasil. Pode ser que aqui no Brasil as falhas estejam mais direcionadas à execução do que em projeto, até porque a gente não projeta com tanta qualidade assim, a gente às vezes, de uns anos para cá, é que a qualidade do projeto vem aumentando, né? Mas nem todo projeto ele é adequado. Então, no projeto, a gente também erra bastante. E 22% a gente tem como problemas apontados como execução. Então, eu acredito que está bem próximo da nossa realidade, se a gente considerar essas duas falhas, tanto a execução quanto o projeto, eu acho que está bem próxima da realidade nossa do Brasil. Aí pode ser que seja mais em projeto, mais em execução, né? Mas não necessariamente, às vezes pode ter a ideia errada, que é a ideia inicial que eu tive lá quando eu comecei na profissão, é que às vezes as execuções que eram feitas erradas. Mas na verdade não, às vezes ela é feita de maneira errada, mas o projeto é que induziu a que chegasse naquela solução. Então, a gente tem muito campo para trabalhar. Vocês veem que 45%, 67% dos nossos problemas está na nossa mão, que é em projeto e em execução. Então, a gente tem muito aonde realmente operar e trabalhar, e nós, como técnicos, né, a gente tem obrigação de estar atento, né? Então, não é pouco, né? É muita coisa, né? Mas, somando a isso, né, a gente tem que deixar de falar, tem aí também a má qualidade dos materiais, que representa 15%. Efetivamente, a gente tem no mercado excelentes materiais de construção, né? Então, às vezes, eles são mal aplicados, mas vem melhorando bastante a qualidade dos materiais, mas ainda assim, né, a gente encontra produtos inadequados, e aí que pode estar causando problemas patológicos. Aí as cerâmicas desbitoladas, empenadas, cerâmicas com resistência abaixo do indicado, ou aplicação da cerâmica em lugares inadequados, né, que gera desgaste. Então, tudo isso está relacionado aos materiais, né? Má utilização da construção, né? Ou seja, aí depois da obra pronta, né, no uso e na operação, você entrega a obra, e aí a má utilização também leva a problemas patológicos. Aí essa má utilização pode ser a falta de manutenção, né? Que tudo, você compra um carro, você tem lá um roteiro, compra um carro zero e tem um roteirinho lá que você tem que seguir, né, um manual que tenha todas as manutenções, e se você não fizer a manutenção, aquele carro perde a garantia. Então, isso vale também para a construção. A construção também tem uma sequência de manutenções que são necessárias, umas mensalmente, que é a limpeza e higiene do ambiente, outras semestralmente, outras anualmente, algumas manutenções. Sim. Essa má utilização também pode ser o caso de uma reforma que a pessoa for fazer e acaba
estragando um ponto fundamental da estrutura, né? Tipo, quebra um pilar, quebra alguma viga, que acaba... Com certeza, parece assim, meio que um absurdo, mas existem muitas reformas, né, que são feitas por profissionais que se dizem, às vezes, habilitados, né, se habilita a fazer a reforma e vai numa viga, num pilar, e rompe um pilar. Eu não tenho certeza se foi no ano passado ou no ano retrasado, apareceu aí nos jornais todos, né, inclusive teve vídeo onde havia uma reforma num prédio aqui no Nordeste, e estava havendo o operário rompeu um pilar e o prédio veio abaixo. Não sei se vocês lembram disso. Foi nesses últimos 2 anos. Se não foi no ano passado, foi no ano retrasado. E vira e mexe dentro de um apartamento, alguém faz uma reforma e quebra, às vezes, uma parede que tem um pilar que está ali naquele meio ali, ele acha que aquele pilar é parede, vai lá e simplesmente, né? Então, existe isso. A gente pode achar que isso é raro de acontecer, mas não é não. Surpreendentemente acontece muito. E às vezes, né, também na utilização, falando assim, num prédio comercial, sucessivas reformas individuais, né? Você tem um prédio lá de 15, 20, 30 andares e todo mundo começa a fazer sua reforma, cada um faz uma reforma, faz uma intervenção de um jeito, adapta a sala para um jeito, aí muda a configuração completa daquele prédio. Então, as cargas começam a se distribuir de forma diferente do que o projeto original pensou, e aí você começa a trazer problemas para aquela edificação. Ou uma edificação também que é muito comum, às vezes, por exemplo, um prédio, vou dar um exemplo aqui, assim, meio bobo, um prédio foi destinado, por exemplo, para salas de aulas. Aí, de repente, a escola, em uma sala de aula, ela resolve, não, essa sala vai virar biblioteca. Aí enche lá de livros, em vez de ter aquela sobrecarga, né, que vocês já estudaram isso, de 250 quilos por metro quadrado, você passa por 1 tonelada por metro quadrado de livro em cima de um prédio que não estava, né, um ambiente que não estava pensado para aquele uso. Então, você modifica o uso, né? Ou uma clínica, né, que o cara vai e compra um tomógrafo computadorizado que pesa lá 1.500 quilos, bota lá numa sala e não estava previsto isso. Então, quando se altera o uso, né, então você passa, aí está classificado no mau uso, né? E a gente tem aí ainda uns 7% aí de outros, né? Esses outros coisas que a gente não consegue quantificar, é qualquer coisa diferente do que a gente falou aqui. Então, não é tão simples assim projetar, executar e usar, né? Então, existe uma lógica para tudo isso, né? Então, na parte introdutória, a gente vai falar um pouco mais aprofundado disso na próxima aula aí. Aí, quando a gente entrar lá na patologia das fundações, a gente vai focar aí em problemas de projetos da fundação, em problemas de execução, e até mesmo em problemas pós-execução. Por exemplo, você fez seu prédio, construiu um prédio de 30 pavimentos, está lá bonitinho, 10 anos, executou aquele prédio, nunca aconteceu nada. Aí uma obra vizinha sua começa a executar, alivia, faz uma escavação muito grande do lado do seu prédio, alivia as tensões do solo e o seu prédio começa a se comportar de maneira diferente. Então, nós vamos falar um pouco disso quando a gente falar de fundações. Então, você pode até ter executado tudo correto, dentro da norma, tudo dentro das previsões, mas você não conseguiu prever que um vizinho seu ia fazer uma escavação descomunal. Obviamente que a responsabilidade é de quem escavou, né? Tem que proteger as edificações vizinhas. A gente não pode construir prejudicando o meu vizinho. Eu é que tenho que cuidar dele. Não importa se é um prédio de luxo ou se é um barraquinho que está pendurado lá, eu tenho que cuidar para que ele se mantenha. Então, nós vamos falar disso lá quando a gente for falar de fundações. E, obviamente, gente, quando a gente falar dessas partes de fundações, não tem a profundidade que o professor Fernando fala com vocês
no cálculo estrutural do bloco de fundação. Não é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos falar de problemas que acontecem, de modo geral, em fundações, tá? Então, nós não vamos tratar aqui do cálculo da fundação, que aí o professor Fernando, você já deve ter tido essa matéria aí com eles, quem não teve, vai ter, né? Acredito que todo mundo aí do grupo é da área de engenharia, não deve ter ninguém da arquitetura aqui, né? Se tiver, aí é só comunicar comigo aqui. Aí nós vamos falar um pouco também lá na patologia do concreto armado, tá? Então, que, vamos dizer assim, no grau de criticidade, né, de gravidade de uma edificação, em primeiro lugar, as fundações, obviamente, né? Fazer um reforço de uma fundação é muito mais complicado, muito mais difícil do que fazer o reforço de uma estrutura, né? Mas dentro da estrutura de concreto armado, existe também um grau de maior criticidade entre os diversos elementos da estrutura. Então, assim, aí falando só da estrutura, onde é mais crítico para nós, né? São os pilares. Então, o pilar é o item mais crítico da estrutura, né? Assim, é o elemento da estrutura de maior grau de responsabilidade e maior grau de dificuldade também de fazer um reforço adequado, né? A imagem aí, que nós estamos mostrando para vocês, é a imagem de um pilar que entrou em um colapso, né? Então, houve um problema estrutural, que pode ter sido resistência de concreto, pode ter sido mau dimensionamento das estruturas, pode ter sido sobrecarga no pilar, por problema de uso, e pode ter sido os três juntos, somando, gerado esse problema aí. Então, lá nas estruturas, a gente tem o pilar como mais grave, na sequência as vigas e na sequência nas lajes. Via de regra, perdão, as lajes são os elementos onde a gente tem mais facilidade de recuperar e de reforçar, né? As vigas na sequência e os pilares é o que tem mais dificuldade, né? O que se torna mais caro e mais de maior responsabilidade. Nós vamos ter um capítulo aí de umas 3, 4 aulas falando só sobre patologias das estruturas e umas 3, 4 aulas falando só de patologia de fundações. Nós vamos falar de problemas de projetos, né? Erro de previsão de projeto, erro de interpretação de projeto, né? Que levam a problemas patológicos. Aí na imagem aí é uma imagem real, mas Isso aí é o que mais existe na obra. Então, assim, a falta, né, ou a falta de um projeto, ou o projeto entrou na hora errada, né? Isso aí é bastante absurdo a imagem que a gente está mostrando para vocês, mas é uma imagem real, né? Então a gente, nossa, como que isso pode acontecer? Então, mas aí tá, isso aí não é uma montagem, é uma foto. É bem comum isso aí de ver. Então, isso é um absurdo do ponto de vista de engenharia, né? Então, mas a falta do projeto e a falta de conhecimento de quem está executando, aí está no item de projeto, mas mesmo se o projeto estivesse errado, esta execução não poderia ter acontecido, né? Então, mostra que tanto quem projetou ou não projetou, né, quanto quem executou, não domina área nenhuma, né? Não conhece de nada. Então, mas é uma verdade, tá vendo? Não é uma montagem, é uma foto real, tá? Nós vamos falar bastante, né, sobre corrosão, e esse item corrosão é um item que tira o sono da gente, né, porque é uma das formas de deterioração das estruturas, onde, se não intervir muito rápido, né,
pode até acontecer, mas se você fizer a intervenção, você consegue recuperar, mas se não houver a intervenção, ela avança e ela bota uma estrutura a colapso, né? A Professor, romper. Sim, questão da maresia, assim, de questões do litoral. sim. Entra nessa parte de corrosão ou lá em ataque por cloretos, sulfatos? Então, os cloretos e sulfatos são mais propícios de ser atacados lá no litoral, né? Os cloretos principalmente, né? Que vem do sal, né? Vem inclusive na maresia, no mar, mas o cloreto, é um agente causador da corrosão, né? Então a gente vai falar ele em dois momentos, tá? Beleza. Aí ataque de cloretos e sulfatos, que está ligado também à corrosão, né? Mas os cloretos, principalmente nas edificações litorâneas, né? Porque não necessariamente nos elementos estruturais que estão em contato com a água do mar, por exemplo, né? Que o cloreto, o íon de cloro, né? Pode estar vindo lá do sal, né? Da água da maresia. Mas no ambiente marítimo, né, o ar, a névoa marítima traz íons de cloro que pode atacar as estruturas, né? Então, como vocês estudaram lá em concreto armado, existem as zonas no Brasil onde define, inclusive, qual que é o recobrimento da estrutura para que você possa proteger a armação. Então, se o ambiente é um ambiente marítimo, certamente lá a espessura de recobrimento é muito maior do que a nossa espessura aqui para o DF, por exemplo, né? Que a gente tem um ambiente mais seco, menos propício a umidades. Então, num ambiente marítimo ou num ambiente muito chuvoso, por exemplo, como é Manaus, lá no norte do Brasil, né? Chove quase que dia sim, dia também. Então, esses ambientes são mais suscetíveis à corrosão e quem é mais do litoral, além da água, da umidade natural, você tem o problema de ataque de íons de cloro, né, dos cloretos. Professor, então, numa estrutura de uma ponte, ela tem que ser bem mais reforçada, né? Se for uma ponte que passa bem no meio do mar, assim, tipo a ponte Rio-Niterói, ela tem que ser bem mais reforçada do que um prédio que fica à beira-mar, né? Sim, a ponte do Rio de Janeiro, o grau de risco é imenso, né? Então, lá são vários cuidados, aí você pensa lá no projeto, né? Que tem que ter lá no projeto. Aí o concreto especial, um concreto que é resistente ao ataque de cloretos e ataque de sulfatos. O recobrimento da armadura é bem maior, né? Para que evite esse problema de ataque do cloreto pelos poros do concreto. A questão da manutenção, ela é muito mais urgente e emergente e contínuo, né? Não é na ponte Rio-Niterói, por exemplo, não é uma manutenção periódica, ela é uma manutenção diária. Tem equipe de manutenção que está o tempo todo ligado a ela por vários motivos. Para verificar a questão lá dos protendidos, verificar os apoios entre vãos, né? Eles instalam sensores, né, professor, para estar fazendo essa Se verificação diária? Isso, justamente. Tem sensores de diversas formas e hoje em dia tem muita tecnologia, né? Você tem câmeras, drone que pode fazer a inspeção com mais facilidade, filmar, né, por baixo da ponte, né, o movimento das marés quando a maré está mais baixa, verificar aquela situação. Você tem mergulhadores que fazem inspeções periódicas lá nas fundações. Então, a Ponte Rio-Niterói tem uma vida à parte, tá? Lá existe uma equipe gigante lá de manutenção. Mas é o que deveria de ter todas as pontes, todos os elementos, né, estruturais, assim, obra de arte, né, que a gente chama, deveriam ter essa manutenção periódica, que se assim o fosse, aqui no nosso viaduto, aqui no centro de Brasília, não teria caído, né?
se tivesse tido manutenção lá. Vocês lembram que o viaduto, uma parte dele caiu, né? Então, ali foi por problema de corrosão, atacou, era um concreto protendido, rompeu os cabos todos, caiu de uma vez, né? Sorte nossa é que não havia ninguém passando naquele momento lá, né? Aí, na sequência, a gente vai ter um capítulo aí de carbonatação, aí antecipando um pouco para vocês, o ambiente concreto armado, esse meio concreto armado, ele é um meio adequado, né, assim, para a proteção do aço que está lá dentro, né? O ambiente aí é um ambiente alcalino, onde o aço não sofre corrosão. Entretanto, existe um efeito de carbonatação que é a entrada do gás carbono mesmo nos poros do concreto, que vai baixando essa alcalinidade do concreto, tornando ele próximo do neutro ou até caminhando para um ambiente ácido, né? Então, aí nesse aspecto, aí o aço deixa de estar protegido e sofre corrosão. Então, nessa imagem que a gente está mostrando para vocês, é uma imagem do ensaio onde aplica um material que chama fenolftaleína, que reage quimicamente com o concreto e ele dá essa cor roxa, né, rosada, que indicando que aquele ambiente ali é um ambiente alcalino. Então, onde está o rosado ali é o ambiente adequado para o aço. Onde não ficou rosado, quer dizer que a alcalinidade já abaixou, já é um ambiente agressivo para o concreto. Então, por isso que o cobrimento da armadura, ela é muito importante. Então, às vezes, muitas obras aí não têm atenção suficiente para o recobrimento das armaduras, porque quanto mais próximo o aço da face do concreto, mais rápido ele vai sofrer o efeito da carbonatação. Então, por isso que os recobrimentos, eles são importantes, porque é um efeito natural, né? Na atmosfera tem gás carbono, ele ataca os poros do concreto, o concreto não é um vidro, né? Ele tem poros, então acaba que ele deixa de ser um ambiente alcalino, né? Ele vai perdendo a alcalinidade, e aí o aço pode começar a sofrer ataque de corrosão, né? Professor, Então, sim. caso essa já tenha atingido, né, o aço, tem alguma solução a ser feita? Tem, a gente tem, a gente consegue, a oxidação, né, a corrosão do aço, ela depende de alguns fenômenos, né, para que ocorra a corrosão. Precisa que tenha umidade, né, um meio líquido, né, tem então a umidade e oxigênio. Se você conseguir barrar a umidade e o oxigênio, então a corrosão ela se estabiliza, aí você dá o tratamento, né? Então é só você recompor, né? Você prepara aquela superfície novamente, recompõe aquela superfície e ela volta para o estado normal. Então ela ganha vida útil, né? Vamos dizer assim, você aumenta a vida útil dela. É possível de tratar assim, tá? Aí a gente vai ver isso um pouco mais à frente lá, tá? Aí nós vamos falar também um pouco sobre as reações álcali agregado, que é uma reação química que dá dentro do concreto. É um tipo de reação, um efeito patológico que não tem tratamento. Tudo que a gente fizer é paliativo, mas a gente não consegue estabilizar, né? Então, ainda não tem estabilizador dessas reações. E onde que acontece isso? Precisa de umidade, né? Precisa de que o agregado que a gente esteja utilizando, ele seja um agregado reativo, né? A gente usa no nosso concreto aqui materiais conhecidos e materiais que são inertes, né? Assim, o agregado que a gente usa, ele não reage quimicamente, né? Então, enquanto a gente tiver o agregado que a gente usa aqui em Brasília, a gente está meio livre disso. Mas quando a gente vai fazer uma obra em algum lugar
onde a gente não conhece o agregado e é uma pedreira nova que está sendo explorada, por exemplo, um dos passos que tem que ser cuidado e tomado é com a questão da reatividade do agregado. O agregado ele pode ser ativo quimicamente, né? E se ele é ativo quimicamente, ele tem reações químicas dentro do processo de construção, depois que o concreto está fresco, né? Imagina, o concreto está lá pronto e ele continua reagindo quimicamente. Isso não é uma coisa desejada, né? O concreto, para nós, ele é inerte. Você acabou de concretar, ele sofre a cura dele, as reações químicas entre o cimento, a água ali, ela acontece a aglomeração, e a hora que termina a cura do concreto, as reações químicas se encerram e a vida inteira não tem mais reação. Essa é a nossa expectativa, né? Mas quando tem reação entre os álcalis do concreto, do cimento ali, né, e os agregados, normalmente essas reações químicas são reação de expansão. Ela gera expansão. Então, cria um gel, e esse gel é um gel expansivo, e ele começa a crescer dentro do concreto, causando essas fissuras que é da imagem, por exemplo, que a gente está mostrando aí. Isso Professor, isso aí seria uma sapata que estava tipo num terreno muito saturado? é um bloco de fundação, né? É um bloco de coramento de um elemento, onde o volume era um volume de concreto interessante, e houve essa reação entre os álcalis do cimento, né, elementos livres do cimento, com um agregado reativo. Então, aí essa reação é de expansão, e aí você começa a explodir o concreto, né? O concreto ele vai se deteriorando. Então, você não consegue parar essa reação química, né? A não ser que você tire a água e tire os elementos que estão reagindo. Meio como se fosse uma argila expansiva, né, professor? Parecido com isso. Isso acontece, o risco é mais frequente de acontecer em grandes volumes de concreto, por exemplo, em peças estruturais, onde o volume é muito grande, por exemplo, barragens, né? Pontes, viadutos, onde os volumes do concreto são muito grandes e o elemento está sob umidade. Então, essa umidade é que dispara a reação química. Essa reação química é lá entre o cimento, né? O cimento tem os alcalinos lá, os álcalis dele, e tem os agregados, que pode ser um agregado reativo, né? Que ele vai sofrer quimicamente. Então, quando a gente vai fazer barragem, o cuidado é gigantesco, enorme, né? Então, esse cuidado da turma, que quando não se tinha notícia desse tipo de reação, aconteceu de algumas barragens elas serem danificadas e se perder, né? Porque uma barragem não pode ter infiltração. Se tiver infiltração, ela retém a água durante algum momento, mas a hora que romper, rompe tudo de uma vez. Então, lá no passado, onde não se conhecia isso, aconteceu esses fenômenos. Ele não é tão raro assim. Para nós aqui das edificações, eu não tenho notícia. Por exemplo, em obra aqui em Brasília, que tenha acontecido isso. Eu não conheço, tá? Mas a gente já tem notícias em fundações no norte do Brasil, mas isso não é um fenômeno para nós de edificações muito comum. É mais comum na turma lá de barragens, de canais, onde utiliza, por exemplo, que numa barragem não dá para ir pedra de qualquer lugar, né? Normalmente o cara escolhe uma pedreira próxima, né? Licencia aquela pedreira e começa a explorar. E às vezes, se não se tomar o cuidado de analisar aquele agregado, que está próximo ali onde vai ser a barragem, né? Ele pode ser um agregado reativo e causar esse tipo de problema. Então, não é muito comum não é assim, realmente, na edificação aqui, só conheço por literatura, eu nunca presenciei esse efeito, tá? Mas ele existe, tá? Nós vamos falar um pouco em algum momento sobre ensaios não destrutivos, né?
que é quando a gente tem dúvidas sobre, por exemplo, a qualidade do concreto, né? Aquele concreto, ele está adequado, ele resiste à resistência. Então, como é que eu faço os ensaios? Se eu for lá destruir o concreto para fazer o ensaio, não faz sentido. Então, a gente opta por ensaios não destrutivos. Aí tem vários. Aí a gente vai falar um pouco sobre eles mais lá na frente, tá? Aí um capítulo importante aí para nós, aí, e é o que a gente tem mais medo, e graças a Deus acontece muito pouco, né, frente à quantidade de obra que a gente executa e tem executada, mas quando acontece, infelizmente, é assim, é triste e muitas vezes a consequência é a morte de pessoas, né? Então, e a gente vai ter um capítulo sobre incêndios das estruturas, qual que é o limite, né? Até onde que a estrutura aguenta e pode ser reforçada, em que momento que a gente decide, não dá para reforçar, eu vou ter que destruir, né? Acabar de demolir. Então, quais são os efeitos do incêndio na estrutura, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Vai falar sobre patologias em alvenarias, né? Ou elementos causadores, como que a gente trata esses problemas de patologia, o que que leva a ter esses problemas patológicos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso para vocês e mostrar quais são os tipos de tratamento e vamos dar alguns exemplos de tratamento. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre revestimentos e pinturas, né? Quais são os problemas que aparecem nos revestimentos e nas pinturas, né? Via de regra, nos revestimentos, a base cimentício, a gente tem bastante problema de eflorescência, que é aquela natinha branca que a gente vê, às vezes, saindo de uma pastilha recém-instalada, ou de um concreto fissurado, que a água percola pelo concreto ou pela cerâmica, e dá aquela mancha branca, né? Isso é um problema que a água, na verdade, é um solvente natural. Então, a água, ela dilui muita coisa, né? Então, quando ela passa por entre o cimento, por entre o concreto, ela dissolve alguns sais que tem ali e vai para a superfície. Isso é uma deterioração que a gente não deseja, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Aí eu vou deixar para vocês aí a bibliografia do curso, tá? A bibliografia oficial. Eu uso esse livro do Thomas Écio aqui, Trincas em Edifícios, para poder falar, montar minhas aulas com vocês. Utilizo também mais dois livros, deixa eu pegar aqui para vocês. Utilizo mais. Não estou conseguindo baixar, vou conseguir. Minha internet está um pouco lenta aqui, mas vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá lenta aqui, agora eu não vou conseguir, mas eu passo o nome para vocês. Um deles é esse livro do Thomas Écio aqui. E tem mais dois livros que eu utilizo, um só de fundações e outro só de estrutura. Mas eu vou passar para vocês mais à frente, eu já posto no blog lá para vocês. Aqui é só mostrando para vocês aí aqui conhecida, né, a Torre de Pisa, que é um problema de fundação, recalques diferenciais, né? Esse problema que tem na torre, a gente tem aqui no Brasil, lá em Santos, aconteceu muito, não sei se vocês têm essa referência, mas vocês observam na imagem aí que o prédio está
inclinado, isso é um problema de fundação. Aí na imagem aí mostrando para vocês também prédio que começou a inclinar. Nesse caso, também é possível de voltar ele para o lugar e fazer o reforço das fundações. Aí mais um exemplo para vocês do lado direito é uma imagem de um silo, né? Uma imagem mais de computadorizada. E da esquerda, problema de fundação, a execução de uma estaca onde o concreto não passou, quando escavou, percebeu que a estaca estava sem concretagem, sem ter sido concretada. Isso aqui é bastante comum de acontecer, e aqui em Brasília, como utiliza muito estaca escavada, estaca hélice, acontece bastante essa situação aqui de estacas mal concretadas. Estacas, aqui da esquerda, que teve a seção rompida, né? Por algum motivo, né? Durante a execução, houve uma falha de concretagem e ela se rompeu. Na imagem da direita, vou até ampliar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um problema de reação álcali agregado, onde o concreto internamente, na reação química lá, gerou um gel, a reação álcali agregada é um gel que acontece, e esse gel é um gel expansivo, e ele acaba estourando o concreto. Então, é um problema que acontece aí. Aqui é um problema de uma zona cáustica, né, que foi sendo dissolvido toda a estrutura do solo. Dessa imagem da esquerda era uma obra do metrô que estava passando por baixo, mas era um solo cáustico e esse solo foi sendo deteriorado e em algum momento ele rompeu de uma vez, né? A imagem da direita é uma casa aí que houve um recalque também nas fundações. Problema de corrosão, a gente vai falar bastante disso aí, onde a seção da barra ela vai sendo deteriorada até que a barra perca a seção. Isso aqui é um fenômeno onde existe uma eletrólise, né, uma troca de material, a barra, os elétrons, né, a massa do aço, ela migra para outro ambiente, para outro ponto do aço, e o aço vai perdendo seção, podendo até romper. Isso é um efeito de corrosão. A gente vai falar disso. A gente vai falar de incêndio, né? O que acontece depois do incêndio, né? O bombeiro vai lá, controla o incêndio, a estrutura fica lá. E essa estrutura é passível de ser recuperada? Até que ponto você pode recuperar? Então, vamos falar um pouco disso em uma das nossas aulas. Aí, mais uma vez, reação álcali agregado, né? Você tem aí duas imagens onde realmente o concreto está sofrendo, né? E a recuperação disso tudo aí é muito paliativa, né? Não é uma coisa que é fácil de recuperar. E eu vou propor para vocês, para a próxima aula, um trabalho para a gente discutir aqui na sala de aula, tá? O que vai ser esse trabalho? Vocês vão procurar aí no ambiente, ou no ambiente de trabalho de vocês, ou na casa, em volta, no bairro de vocês, alguns problemas que vocês entendam assim, que é um problema patológico. Não importa se é de construção, se é de projeto, se é falta de uso, mau uso, não importa. Vocês vão trazer para nós, para a gente discutir esses casos aqui, de maneira aleatória. Não se preocupem em explicar com certeza o que está acontecendo, porque não é o momento de ter essa certeza. São 10. Então, para a próxima aula, apresentar 10 manifestações patológicas e tentar classificar
a origem do problema, tá? Uma tentativa, não tem obrigação de acertar, não. Então, 10 imagens com descrição do problema, causa e tentar aí qual que seria a solução, o que vocês acham. Não tem certo e errado nesse momento aqui não, tá, gente? Será apresentado na sala de aula e nós vamos comentar, tá? Então, isso já é uma missão para a nossa próxima aula aí, tá? Então, vocês vão trazer aí no ambiente de vocês, procurarem alguns problemas de manifestação patológica que vocês percebam no vizinho, na casa de vocês, no trabalho, na quadra onde vocês moram, no bairro, não importa, caminho para o trabalho. Então, vocês vão tentar identificar, fotografar e trazer o problema para a gente discutir aqui, tá? Nós vamos conversar sobre isso aqui na nossa aula. Isso para a próxima aula. E é claro que, à medida que as aulas forem avançando, essa apresentação, né, desse problema patológico a gente não apresenta de maneira aleatória, igual vocês vão apresentar na próxima aula. Existe um rito, né, uma sequência lógica, mas eu queria que vocês tentassem fazer, para depois a gente vai entrar na matéria e a gente vai melhorar essa apresentação, tá? Mas eu que já queria que na próxima aula a gente já vai discutir aí alguns desses problemas. Então, vocês vão apresentar e a gente vai trocar uma ideia aqui com tranquilidade, qual o problema vocês estão apresentando e não necessariamente a gente vai conseguir dar solução aqui sem aprofundar, tá? Então, vocês vão ver que durante o curso que é necessário aprofundar para que se dê a solução correta. Mas vocês vão tentar, de qualquer maneira, tá certo? Essa vai ser a missão aí para a próxima aula. Estamos de acordo aí? Beleza. Beleza. Então, bom, eu vou fazer aqui uma pequena chamada aí, né, para ver os que estão presentes, para a gente poder, na próxima aula, a gente vai dar sequência do ponto que a gente deu aqui. Eu vou voltar a falar algumas coisas que eu falei aqui hoje, e a gente vai aprofundar um pouco mais o debate sobre patologia, e na outra aula a gente já entra falando de problemas realmente de fundações. Então, na próxima aula vai ser uma aula também de conceito, uma aula onde a gente vai aprender a mostrar a lógica do problema patológico, como é que eu busco a pesquisa desse problema, e para a gente poder dar sequência nas demais aulas aí, tá? Então, para hoje, aí, Anderson, tá presente? Eu. É Anderson dos Santos Souza, é isso, Anderson? Isso. Então, tá presente. Arthur, tá aí? Presente. Arthur tá aí, tá. Christopher, tá aí? Boa noite, professor. Estou aqui. O Davidson começou a aula, né, mas não concluiu. Guilherme, tá aí? Acabou de sair. Acabou de sair? Certeza que ele estava aí? Eu vi a foto dele aqui. Acho que acabou de sair. O Igor, tá aí? Estou aqui. O Lucas? Bom, o David eu vi e vou confiar em vocês aí com relação ao Guilherme, né? Então, pessoal, hoje eu acho que não vale a pena a gente esticar mais, porque é muito mais uma apresentação do curso, né? Obviamente eu estou aqui à disposição de vocês, até para debater. Se alguém já tiver algum caso aí, queira comentar aqui, a gente já pode começar a falar sobre as manifestações patológicas. Mas lembrando aí, toda a entrega de vocês, toda a participação de vocês é uma participação também avaliativa, né? Vale ponto, né? Minha matéria vai ser muito mais focada na participação de todos
do que efetivamente lá na nossa prova, tá? Então, a participação ela é importante. A gente deve fazer um trabalho de corrosão, e aí eu devo apresentar ele para vocês nas próximas aulas. Vocês vão antecipar alguns resultados de corrosão, para quando a gente entrar na aula de corrosão, vocês já terem uma ideia melhor do que a gente vai estar falando. Eu vou passar esse trabalho para vocês. Não agora, mas um pouquinho mais à frente, daqui a umas 2 aulas. E esses trabalhos e a participação de vocês é que vai contar aí a nossa nota. Então, de qualquer forma, para a próxima aula, vocês já avisem os colegas que já tem essa missão aí, tá? E ela aí, como a turma é pequena, sempre vai ser individual, não vai ser nada trabalho coletivo, tá? Então, no mais aí, pessoal, acho que era isso aí, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade aí, tá? No mais, eu vou ficar à disposição de todos aqui, mas para hoje eu não vou avançar na matéria, não, tá bom? Mais uma apresentação. Beleza, professor. Boa Aqui, noite. professor. Muito boa noite a todos. Que eu estou estagiando, tem O Arthur, a sua, tipo uma seu som está falhando tá para ruim. mim. Está falhando para mim, Arthur.